Acho que tem gente no Brasil que ainda não percebeu que a liberdade, quando se perde, é difícil de reconquistar. É tempo. Um país, quando entra um ditador, para tirar esse ditador do poder, é tempo, parceiro. É geração. Hoje a gente está vendo uma escalada autoritária por parte do judiciário que se apropriou da política. Um político vai lá, entra com a ação e o juiz, sem pensar duas vezes, vai lá e decide o que era para a política decidir. Essa é a minha visão dos acontecimentos. O juiz está decidindo a sociedade como deve ser, deixando de lado os representantes, que não são juízes, e um juiz de uma canetada vai lá e decide como tem que ser. Hoje, Roberto Jefferson foi decretada a prisão, e aí a gente viu a atenção hoje para prender Roberto Jefferson. Moraes decidiu ditar o que tem que ser dito em uma TV, porque tem alguns integrantes da TV que são de direita e falam a verdade. A verdade. Eles falam a verdade. O STF, infelizmente, o que eu vejo é que está enviesado. É o que está enviesado. E aí foi para plenário a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e esse foi o voto de Carmen Lúcia que deixou o Roberto Jefferson indignado, que é um político independente e que agora defende Bolsonaro. Defende e ataca, defende e ataca, defende e ataca. A verdade é que ele queria crescer o partido dele com a onda Bolsonaro. Bolsonaro foi para outro partido e não foi para o dele. Então, causou rancor, causou revolta, causou tudo. Ele é um político velho, um político que pagou pena por estar envolvido com o mensalão e foi quem denunciou. Eu acho que a primeira denúncia do mensalão partiu de Roberto Jefferson. A primeira descoberta dos escorpião que tinha na nação, quem levantou a coberta foi ele e mostrou o roubo. Aí depois aí Petrolão, dinheiro na cueca e tantos outros escândalos em nosso país. Eu vou passar aqui agora o voto da ministra, que diz que é uma censura, ao mesmo tempo que ela disse que cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, e que é veementemente contra a censura. Mas, no voto dela, se provou de que acho que quem manda no STF é Alexandre de Moraes. Entendeu? Essa é a minha visão. E aí ela, timidamente, eu vou acompanhar o relator. E aí o Roberto Jefferson se indignou com isso, falou o que não deveria ter falado, porque ele já é vítima de um processo por parte do Supremo, estava cumprindo prisão domiciliar, e aí se revoltou com a prisão e tentou reagir. Esse foi o acontecimento do dia. Vamos acompanhar o voto de Carmen Lúcia e depois a gente vê os outros vídeos. Senhores ministros, eminente ministro relator, Benedito Gonçalves. Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas... Jurisprudência com impedimento de qualquer tipo de censura. Mas aí ela vota a favor. Então, ela contradiz tudo que ela fala, mas aí, num período de eleição, a gente vai carimbar a censura no Brasil. Pode, porque a gente tem que tirar Bolsonaro a todo custo. E aí voltar às articulações do PT, tirando um suor através de roubo de toda a população do Brasil. Essa é a verdade. Mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá,
Eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que... Não se pode permitir a volta de censura de qualquer argumento no Brasil. Mas aí ela permite, porque é um caso específico. Bora ver o caso específico. Ah, meu Deus do céu. É peixe assado. Quem quiser comer, que coma. Pelo amor de Deus. Qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. Com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item 6. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, Roberto Jefferson se indignou com esse voto e falou o que ele pensava. Cabia calúnia, difamação e qualquer outra coisa que já está prevista em lei. Agora, mandar prender só porque xingou o ministro, mandar prender só porque xingou um presidente, eu não vejo. São adultos, têm cargo público e está à mercê de críticas e xingamentos por parte da população. Eu creio assim, se criar uma lei para que agentes públicos não for xingado, aí é uma ditadura velada, parceiro. Porque a insatisfação do povo, ela nunca vai ser representada através de ninguém. Aí aqui Roberto Jefferson falou, desrespeitou a mulher, desrespeitou que deve ter uma família, deve ter um marido, deve ter o que for, não sei a vida particular dela, e tá errado. Mas, não sei. Bora pro vídeo. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Aí eu acho que nessa parte ele pegou pesado. Aí ele pegou pesado. Aí que viram do cara e dizem: ih, beizinho, no rabinho, cadê o rabinho? É a primeira vez. É a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim: é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, benzinho. Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora, uma bruxa. Lembrando que ele fez uma comparação da mulher lá, da meretriz, com uma ministra. Tá errado. Uma ministra, uma mulher, qualquer uma. Mas o xingamento foi bruxa de Blair. Para me dizer o que eu tô vendo. Bora pro vídeo. Uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que tá aí nessa latrina que é o Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a opinião dele, né? Aí depois ele ficou sabendo que a Associação de Advogados já estava pedindo a prisão dele. E aí ele gravou um vídeo. Engraçada é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pedindo ao Xandão do PCC a minha prisão.
Juristas pela democracia, coisa do PT. Juristas é quem empresta juros, essa turma de banco. Hoje jurista é um negócio tão desmoralizado, tão avacalhado, num país onde rasgaram a Constituição, pisaram em cima dela, onde não se respeita mais direito à liberdade de informação, de opinião, censura prévia. E esses juristas ainda têm juristas porque são agiotas, emprestam a juros. Associação dos Juristas Brasileiros pela Democracia. Vocês já ouviram falar nessa geringonça? Eu não ouvi, não. Mas só tem palhaço. Só tem palhaço mau caráter. Posso garantir a vocês que isso é uma associaçãozinha que merece bem o Xandão e a bruxa de Blair. Aquela senhora lá, a Carmen Lúcifer. Ele afrontou, né? Aí quando foi hoje, dia de domingo, Moraes pediu um pedido de prisão em flagrante contra Roberto Jefferson. Lembrando que ele já usou o vídeo para prender o Silveira, alegando usar como prova o vídeo para prisão em flagrante. O que não faz sentido, que o vídeo pode ter sido gravado há tempos, né? Então já não é mais flagrante, mas ele usou. Bora. Aí, em meio a isso, no momento de prisão dele, ele tentou resistir à prisão. E aí, botou esses vídeos na rede aqui, eu vou passar um. Pressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Mas seria que arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Mas eu não aqui, eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei impotente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela, por crime de opinião. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito, não pode. Acabou. Faz um calmante da Lutem, para a nossa bandeira estar no topo do mundo, para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão, resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe você. E aí, Daniel Silveira pediu que o povo fosse para lá, para pelo menos comover, né? Ter uma comoção no coração do digníssimo ministro. Pedir que você compartilhe esse vídeo para que alcance o maior número de pessoas. A casa do Roberto Jefferson fica em Comendador Levi Gasparian, região serrana do Rio, próximo a Três Rios. Que todos vocês que puderem se dirijam até a casa dele. O ministro da Justiça já está indo para a casa do Roberto Jefferson também, para poder acompanhar de perto esse escárnio contra a população brasileira, contra o nosso país. Nossa Constituição vem sendo vilipendiada. É um inquérito ilegal, é uma ordem de prisão ilegal. O Roberto Jefferson não tem foro privilegiado e, de mais a mais, ele falou em um vídeo anteriormente, antes de ser preso, hoje, mais uma crítica a um voto da ministra Carmen Lúcia, que foi contra a Constituição, em que ela endossou a censura, dizendo, nesse caso, não aplicarei a Constituição. Nesse caso, vale a censura, sendo que a censura é vedada, artigo 220 da Constituição. Ministra Carmen, a senhora se equivocou, a senhora errou, votou contra a Constituição, tem que julgar o que é de competência da Corte. Alexandre de Moraes, o inquérito 4781 e 4828 são ilegais. O senhor sabe muito bem disso. O senhor foi apontado como relator pelo Toffoli quando abriu esse inquérito em 2019, que partiu de ofício, e o MP, a PGR, pediu o arquivamento desse inquérito, e vocês tentaram, inclusive, me condenar a 8 anos e 9 meses. Pena que nem estuprador pega, pedófilo pega, que nem o Lula pegou. Inclusive foi descondenado pelo Fachin. Agora o senhor manda... O senhor não, você. Você manda o Roberto Jefferson, a Polícia Federal, para prender o Roberto Jefferson, um senhor de idade. Porque ele falou que o voto da ministra, fazendo uma analogia entre ela e uma meretriz,
uma analogia para poder dizer, agora pode, agora não pode. Simplesmente isso, ainda que ele fosse o mais baixo possível. E claro, eu repudio esse tipo de fala com qualquer pessoa, não é só com a Carmen Lúcia, que ela, ministro do STF, não está acima da Constituição e da lei. Só para você saber. Mas o que ele falou não enseja prisão e você sabe disso. Você leciona no Mackenzie, na UCP, na Universidade de São Paulo, na PUC. Você não é nenhum amador no direito, nenhum garoto do terceiro período. É ministro da Suprema Corte. Siga o exemplo do ministro Nunes Marques, que leciona para todos vocês dentro da corte, fazendo o voto correto e escorreito dentro da lei. O Roberto Jefferson não pode ser preso. O inquérito está ilegal. Estou pedindo para que vocês vão até a casa dele, comendador Levi Gasparian. Ele pode ter exagerado em palavras na visão de alguns, só que na minha opinião não exagerou, porque não existe exagero de palavras. E se exagerou, a ministra Carmen Lúcia que vá lá e abra um processo na primeira instância contra ele e peça indenização ulterior. Represente criminalmente, que vai dar sursi processual, nem sursi processual vai dar. Baixo potencial ofensivo vai dar transação penal. Qualquer aluno do direito sabe disso, do primeiro período, pô. Vai, nem no GCRIM isso aí é julgado. Ele ainda não foi preso, mas as pessoas têm que estar lá, fazer um cordão humano. Não, Polícia Federal, Lei 8.112, artigo 116, inciso 4º. Não se cumpre ordem ilegal, manifestamente ilegal. O ministro da Justiça já está a caminho do Rio. Eu estou aqui no Paraná. Eu vim para cá para fazer a campanha do presidente, junto com a deputada Aline Sveltes. Agora eu estou pegando um voo de última hora para retornar ao Rio de Janeiro. Tem alguém aqui rindo? Ô engraçadinho, cuidado para não te prenderem, ha. Tu sabe o que está acontecendo, imbecil, no país? Pra tá rindo? Tá rindo de quê, cara? Tu é doente, maluco, doente mental? Tá ficando maluco, tá vendo o que tá acontecendo? Não, animal. Vai estudar, porra, vai ver o que aconteceu na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, no Chile, Peru, Bolívia, porra. Tá rindo de quê, ô animal? Pô, que idiota do cacete, rapaz. Sabe o que tá com prisão por opinião, ô seu animal? Presta atenção, ô seu burro, jumento. Tá vendo que a República tá ruindo na tua frente e tu ainda vem rir? Ah, cuidado, não vai me prender nunca mais. Pra mim, não tem mais crime de opinião. Não tem prisão pra um morador de rua. Se ele xingar alguém, não existe prisão. Quanto mais pra deputado, quanto mais pra um líder partidário. Não adianta citar a Constituição, mas a Constituição vai valer aqui no Brasil. Eu tô saindo daqui, vou pro Rio de Janeiro para poder atuar também lá. Isso aqui não tem nada a ver com like, não. Estamos pedindo para que vocês ajudem a cumprir a Constituição. É isso que eu estou pedindo. Nada mais. Não pode acontecer. Lembrem do Oscar Pérez, na Venezuela, que resistiu ao regime totalitário de Maduro e foi morto. E o venezuelano se calou. E o que acontece agora na Venezuela? Todo mundo lá suprimido, fugindo, com 20 quilos a menos da média de peso, passando fome, comendo cachorro. Isso é dever nosso, é dever moral seu, meu. Permanecer lá, inerte como estátuas. Ninguém vai descumprir a Constituição. Não na nossa cara. Não na nossa cara, porra. Eu tinha 2 eventos aqui no Paraná e tô indo. Saí da Bahia ontem pra cá, pra poder fazer evento, campanha do presidente que defende a liberdade. O que é mais defender a liberdade agora? O presidente já mandou o ministro da Justiça pro Rio. Já está atuando em plena campanha. Isso é o que o PT quer. Prender você, prender a minha família. Suprimir o nosso direito. Pelo amor de Deus, gente. Quando vem, eu sei que esquerdista já é burro por natureza. Então não adianta eu cobrar o mínimo de intelecto dele aqui. Mas rir de uma situação dessa sem entender o que está acontecendo, cara. Você tem que morar na Venezuela, pô. Vai pra lá, pô. Vai pra Venezuela, vai pra qualquer outro lugar que você quiser. Mas não aqui. Tá rindo porque é um completo imbecil, um idiota. Quem tem que estar preso é o Alexandre de Moraes. O inquérito é ilegal, é inconstitucional, meu Deus do céu. E vocês... Cuidado para não te prender. Nossa, eu tô morrendo de rir por dentro. Pelo amor de Deus, pô. O Roberto Jefferson não pode responder um inquérito na Suprema Corte. Isso é um inquérito... Inclusive, já deveria ter ido para a primeira instância, que um juiz de verdade, concursado, estudado, vai falar, não, arquive-se, isso aqui é loucura. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão aí rindo. Eu tô falando dos esquerdistas, pô. Pô, tudo bem que vocês já são doentes, por serem esquerdistas já denota o baixo QI. Agora, rir de uma situação drástica e temerária
Isso é brincadeira. Eu tô saindo daqui para poder agora ir para o Rio de Janeiro e vou fazer a minha parte. Eu queria chamar para que todos estivessem lá presente, porque nós temos sim que apoiar. Eu falei com uma pessoa que falou, não, isso é... Deixa eu falar. Em meio a tudo isso, aí a esquerda, que é um bocado de cupim, se aproveita do momento para tentar associar as atitudes de um adulto, de um parlamentar com experiência de anos, à figura de Bolsonaro. Entendeu? Mas há os vídeos de delações pesando contra Lula, eles vão lá e apagam, entendeu? Porque tá um negócio parecendo que é time de futebol. O povo esqueceu o que é certo e o que é errado no Brasil. O povo esqueceu o que é certo e o que é errado no Brasil. Aí fica achando que a política é um torcer para o Palmeiras e outro torcer para o Flamengo, ou para o Corinthians, e assim sucessivamente. Aí vai tratando a política dessa forma. Não para pensar, não. Porra, se eu tenho uma empresa e aí tem um cara que foi lá, denunciaram que esse cara assaltou, aí eu fui, botei para fora. E o outro fala um bocado de besteira, mas está fazendo o Brasil crescer. É só pesquisar. E aí você vai contratar essa pessoa que foi denunciada para trabalhar na sua empresa de novo? Será? Aí eu tenho que concordar com o Daniel Silveira. Será que você é burro? Que você não entendeu? Você está noiado? Que você não entendeu o que está acontecendo no Brasil? Aí a esquerda aqui. Aí fica aqui esse Janone se aproveitando, porque fica... Rapaz... Do bom é bandido morto. Não era isso que Bolsonaro dizia? Era tudo enganação. Bolsonaro nunca foi contra bandido algum, até porque Bolsonaro é um deles. E no dia de hoje ele comprovou isso, pedindo que o ministro da Justiça fosse até o Rio de Janeiro para negociar a rendição de Roberto Jefferson. Mentira. Fake news. Ele é tão descarado, o Janones é tão descarado que ele não está trabalhando com a verdade. Bolsonaro deixou bem claro que era para prender Roberto Jefferson, mas eu acho que deve ter dado lá um salve lá para não ter violência, para evitar o pior. E aí a esquerda usar, porque eles estão usando um acontecimento para atacar o governo. Mas Bolsonaro falou, rompeu. Roberto Jefferson, agora em setembro, fez denúncia no Superior Tribunal Militar contra Bolsonaro. Então, cai por terra o que esse maluco, doido do juízo, está falando. Essa paciência ele nunca teve com os mais pobres. Bolsonaro é amigo dos bandidos, porque Bolsonaro é um deles. E agora ele só está atacando Jefferson porque a gente conseguiu comprovar que Jefferson é um dos coordenadores informais da sua campanha. Aí, Bolsonaro é um bandido. Lula estava no Morro do Alemão, onde a polícia nem sobe. Como? Através de quê? Ele deveria explicar para a sociedade, né? Qual o contato que ele tem lá e qual o contato que o contato dele tem para deixar subir e fazer campanha lá nesse morro, né? E que tentou assassinar, tirar a vida de 2 policiais que Bolsonaro sempre dizia defender. Bolsonaro é como o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Ai, meu Deus do céu. E ainda vai um povo, por não gostar de Bolsonaro, vai dando audiência para esse tipo aí. Esse tipo não, é um parlamentar que não tem trabalho, que a vida é ficar falando mal de um e de outro, é que nem Joyce Frota, ou como Felipe Neto, que está do lado que convém. Ele fica falando, aí se ele vê que aquele lado ali deu audiência, é aquilo ali que ele vai pegar, porque ele vive de internet, e é assim. Mas em meio a tudo isso, o pastor Silas Malafaia se pronunciou também.
do Brasil estamos vivendo um momento gravíssimo. O que é pior? A ofensa de Roberto Jefferson à ministra ou o voto da ministra? Vamos lá. Eu não concordo com nada que Roberto Jefferson falou. Também não concordo com ele trocar tiros com Polícia Federal. Agora, vamos lá, minha gente. Olha o que está acontecendo no Brasil, gente. Pior do que a ditadura, pior do que o ato AI-5. Vamos ouvir a fala da ministra. Ela é réu confesso. É um caso extremamente grave porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos. Caráter excepcionalíssimo para rasgar a Constituição? Onde é que está o Ministério Público, que não participa de nada? O senhor ditador da toga Alexandre de Moraes manobrando e controlando? O TSE virou polícia! Isso é uma afronta à Constituição. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. E quero dizer ao povo brasileiro, crime de injúria, calúnia e difamação já está previsto. Se alguém se sentir caluniado, injuriado, difamado, entra na primeira instância. O ministro não pode usar o poder da caneta para mandar prender ninguém. A democracia do Brasil está em perigo. Estão afrontando o povo e a democracia. Eu não tenho medo. Fica aqui a minha palavra. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente. Silas Malafaia deu sua voz aí. Deu a ideia. Mas eu acho que, não sei não. O povo ainda não entendeu, não, o que é que está acontecendo no Brasil. E aí, em meio a tantos ataques, a tantas associações maldosas, Bolsonaro se pronunciou e falou a respeito do caso e a respeito de como ele agiu. Volto com mais informações. E atire policial. O tratamento é de bandido. Ele se deslocou para Juiz de Fora, na expectativa de receber novas ordens minhas. E assim ocorreu. De lá de Juiz de Fora, determinou que fosse tomada providência para a prisão do Roberto Jefferson. Assim foi feito. Ato contínuo, determinei que ele fosse para o Rio de Janeiro conversar com os dois policiais e ver a situação de saúde de ambos policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que temem dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com o Roberto Jefferson. Nunca se cogitou ele trabalhar na minha campanha. Quem age dessa maneira está mentindo. Repito, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no STM, setembro último agora. No mais, não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu. É injustificável isso daí. Mas também, quer dizer, a imprensa brasileira, que há poucos dias a senhora jornalista Bárbara Ganser se referiu à minha filha no dia que ele estava completando 12 anos, como, não vou repetir o termo aqui, com uma pessoa, tá, de vida fácil. E lamentavelmente o tratamento não é o mesmo. É uma menina. Também há poucos dias a minha esposa em Alagoas foi atacada nas mídias sociais da procuradora-geral Sâmia Sulagi como vagabunda. Então essa questão de ódio não parte de nós.
Muito pelo contrário. Outro candidato aí que foge dos debates, se comporta como um covarde, quer tirar proveito político disso. Esse elemento, há alguns anos, se referiu a várias mulheres, entre elas uma ministra do STF, como daquilo duro. Ou seja, um elemento que age dessa maneira, ofendendo mulheres, não tem moral para entrar nesse episódio para acusar quem quer que seja. Nunca da minha parte houve qualquer tipo de acusação usando esses termos chulos usados por esse candidato. É um criminoso que se comporta como um oportunista agora. Temos foto dele, ninguém sabe disso. Ele se une a Zé Dirceu no Mensalão. Eu estava no PTB na época. Eu estava dentro do Congresso Nacional como deputado federal. Ele, Zé Dirceu, Roberto Jefferson, Zé Dirceu, unidos no Mensalão. Um como que comprava a voz do PTB, o outro que vendia. E no meio dessa foto, o chefe da organização criminosa, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Quando eu determinei antes que o tratamento do Roberto Jefferson era de bandido, e não podia ser diferente, tendo em vista atirar em policiais, eu não poderia de imediato vir à imprensa e falar o que estava sendo feito, porque ele poderia ser alertado do que poderia acontecer com ele. E a operação, que foi um sucesso, poderia ter sido fracassada. Fiz a minha parte. Eu lamento que a imprensa não deu o devido destaque a uma menina que estava completando 12 anos ser chamado daquilo, bem como a primeira-dama ser chamada de vagabunda por parte da procuradora lá do estado de Alagoas, cujo governador, afastado do cargo, é aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Okay? Aí, 2 pesos, 2 medidas. A filha de Bolsonaro, Laurinha, foi chamada por uma repórter de Pu. E a primeira-dama, a esposa de Bolsonaro, de vagabunda. Você viu a imprensa falando alguma coisa? Não viu, porque aí se Bolsonaro responde alguma coisa, o repórter diz que ataca a imprensa. Mas a imprensa pode xingar a família do cara, a filha, que ainda é uma criança. E a gente vê esse negócio no Brasil. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Dia 30 é 22 para o Brasil melhorar e a gente ser uma potência no mundo. Um grande abraço a todos.